Ok. Gravar a aula que depois eu posto no Moodle. Eu coloco a gravação da aula lá depois. Deixa eu ver qual foi o último que entrou aqui. Jean Anderson já. Lucas, Reginara. Lucas, Leonardo. Gustavo, Beatriz. Ok. Qualquer coisa eu olho no final se eu escapei aqui alguém que entrou e eu não percebi. Então vamos lá. Então o primeiro motivo de justa causa é a chamada improbidade. Improbidade. Improbidade quer dizer desonestidade. Improbidade é desonestidade. Quando o funcionário é desonesto, você pode mandá-lo embora por justa causa. Então, o que diz aqui no nosso artigo? Eu passei para vocês hoje a parte final dessa apostila e 2 aulas em PowerPoint. Essa de justa causa e a de rescisão indireta. Depois eu posto Justiça do Trabalho, Sindicato e Greve. Então, a previsão diz o seguinte: a improbidade significa a má qualidade, imoralidade, malícia, ou seja, toda ação de omissão desonesta do empregado que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé. Aqui fala que é uma má qualidade, uma imoralidade, por causa da desonestidade dele. A desonestidade aqui ela é nos 2 sentidos. No sentido do camarada não trabalhar por ser desonesto, não estar preocupado, aquela ter malícia no trabalho, e a desonestidade de furto, de roubo. Então, isso aqui é muito sério, visando uma vantagem para si ou para outra. Então, quer dizer, eu quero tirar alguma vantagem ou eu quero passar essa vantagem para uma outra pessoa. Então, essa desonestidade minha é improbidade. Qual que é o exemplo? Um furto praticado pelo empregado. O empregado praticou algum furto. Então, isso é desonestidade. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, até antes de nós continuarmos aqui, que é bom para a gente ficar ciente. Quando você demite uma pessoa por justa causa, é necessário que você faça essa demissão imediato à falha cometida. O camarada furtou da sua empresa, você descobriu, de imediato você manda ele embora. Imediato você já faz a demissão dele. Você não pode deixar passar tempos, passar dias, porque se você deixar passar dias, entende a justiça que você perdoou. Se você sabe que o cara te furtou, ele continua trabalhando e você deixa trabalhar, está colocado que você concordou com isso, que você deixou que ele te furtasse, que ele te roubasse. Então, por isso é que tem que ser imediato. A questão é de imediatividade. E a outra coisa é os 3 degrauzinhos, 2 degrauzinhos que você deve subir. Você deve subir o primeiro degrau, que é uma advertência. Quando o funcionário comete alguma falta, primeiramente você dá uma advertência para esse funcionário. Essa advertência pode ser oral ou pode ser por escrito. Você está avisando o funcionário para ele não cometer aquele tipo de falta, senão você vai demiti-lo por justa causa. O segundo degrau é o degrau que chama de suspensão. Você vai suspender o funcionário, porque aqui você está mexendo no bolso dele. É o que a gente chama aí de balão. Aí eu recebi um balão lá na minha empresa. Como que você recebeu um balão? Eu recebi um balão lá. Quer dizer, alguma falta que ele cometeu, e nessa falta que ele cometeu, a empresa aplicou nele uma suspensão. A suspensão vai mexer com os dias trabalhados, vai descontar os dias que ele não trabalhou, porque ele estava de balão,
e ainda vai mexer no repouso semanal remunerado. Então, quer dizer, uma falha que ele tenha, uma suspensão de 2 dias que ele tenha, vai significar 3 dias no pagamento dele. Dependendo se essa suspensão for numa sexta-feira, ele vai ter 4 dias, porque ele vai perder 2 remunerados. 2 remunerados. Entenderam? Então, quer dizer, quando você quer demitir o funcionário por justa causa, é necessário que você dê primeiro uma advertência, depois que você faça uma suspensão, para depois você chegar na dispensa por justa causa. Agora, não é toda a falha do funcionário que vai exigir que você suba esses degraus. Por que que não? Num caso de improbidade, de furto na sua empresa, você vai dar primeiro uma advertência, avisá-lo? Ó, você não pode me furtar, senão. Senão eu vou te mandar embora. Eu vou te suspender. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não. Dependendo, num caso de improbidade, de desonestidade, a demissão por justa causa pode ser imediata. Tem que ser imediata. Você não tem que subir os degraus. Nós vamos ver algumas causas que nós vamos estudar cá para baixo, que permite que o empregador faça 2 tentativas de recuperar o funcionário. Uma dando advertência, a outra dando a suspensão. Ok. Então vamos na segunda. Incontinência de conduta. Essa aqui, gente, é uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem, que pela modernidade que nós estamos vivendo, muito disso aqui já caiu em desuso. Caiu em desuso, mas não caiu da lei. Uma hora que o seu patrão resolver pegar no seu pé e te mandar embora por uma ação dessa, ele pode fazer. Você vai, talvez, colocar na Justiça do Trabalho. Você vai brigar na Justiça do Trabalho. Talvez você vai reverter a situação. Mas não quer dizer que você vai reverter, não. Mas vamos ler para a gente entender. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações, entendendo-se a inconveniência de hábitos e costumes, pela imoderação de linguagem ou de gestos. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O que isso quer dizer? Aquele funcionário que não está nem aí para nada. Leva a revista de mulher pelada, vai no celular vendo fotografia, vendo pornografia o tempo todo. Aquela pessoa que não tem jeito, não tem postura, e o gestual dele é exagerado, aquele gestual feio, fala palavrão demais, conversa fiado, é um excesso, ele não tem uma moderação, não sabe. Dentro do seu ambiente de trabalho, você tem que saber se portar como um trabalhador. Você chega lá de camisa aberta, cantando alto, falando, xingando, coisa e tal, você está errado, totalmente equivocado. Não importa o que você faça. Você pode fazer suas brincadeiras, você pode fazer o que você quiser lá fora. Lá fora. Você passou da porta da sua empresa, você tem que saber se comportar. Se você não souber se comportar, você pode ser advertido, você pode ser suspenso e você pode ser dispensado por justa causa. Ok? Vamos à outra. Depois nós vamos ler lá atrás que eles estão em conjunto, que é a incontinência de conduta, que foi o que nós lemos agora, tanto quanto o mau procedimento. A mesma coisa. Mau procedimento caracteriza-se com comportamento incorreto, irregular do empregado, através da prática de atos que firam a discrição pessoal, o respeito,
que ofendam a dignidade, tornando impossível de sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício, e que não se enquadre na definição das demais justa-causa. Então, quando um camarada não sabe se portar, não tem jeito, o comportamento dele é horrível, que a gente acha que justa causa vai ser uma coisa muito pesada, coisa e tal, mas não é não. Mas não é não. Se você não souber se portar, se você não souber se comportar, se você desrespeitar os seus colegas, se você falar alguma coisa com eles indevida, você está cometendo atitudes que podem levar à sua dispensa por justa causa. Por justa causa. Essa questão de imoderações aqui, eu posso relatar para vocês um fato ocorrido comigo quando eu iniciei a minha vida profissional. Eu tinha 18 anos. Eu trabalhava na Usimac, eu tinha 17, mas logo depois eu fiz 18. Quando eu entrei com 17, mas logo depois eu fiz 18. E eu, com 18 anos, nós trabalhamos, não é do tempo de vocês o que eu vou falar aqui, mas antigamente, quando surgiu o cinema para nós, que os cinemas foram, durante uma década, filme de comédia, outra década, drama, romance, depois filmes de aventura. E na minha época, era filme de karatê, kung fu. O Bruce Lee, esses caras eram os ídolos da rapaziada. Então juntou uma turminha de rapaz, começava logo a lutar um contra o outro, dando murro, dando pancada um contra o outro. Então lá no nosso serviço, na horário de almoço, a gente ficava à vontade. Mas tinha sempre 2 ou 3 que saíam para brigar, para dar murro no outro, para dar golpe de karatê. Ninguém nunca nem estudou karatê, nem estudou kung fu, mas dava aquele chute, aquelas coisas e tudo. Uma vez um coordenador passando, ele percebeu, viu, pegou o nome das 2 pessoas que estavam e mandou os 2 embora por justa causa. Por justa causa. O que eles estavam fazendo? Nada. Brincadeira de horário de almoço. Brincadeira. Mas a nossa chefia depois chegou e falou, mas aqui não é lugar de brincar. Aqui vocês estão trabalhando. E ainda mais esse tipo de brincadeira, um desrespeito aos colegas, às pessoas, não pode. Foi mandado embora por justa causa. Não lembro de que eles conseguiram reverter a situação. Eu acho que não. Então vamos lá no outro aqui. Negociação habitual. Isso aqui ocorre demais, viu, gente? Ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce de forma habitual atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. Se houver permissão do empregador, e eventualidade, a justa causa estará descaracterizada. Se você não faz o comércio dentro da empresa que você trabalha habitualmente, é um aviso ultra, está descaracterizada a justa causa. Ele pode até te mandar embora, mas não vai ser por justa causa. Ou, se ele te der uma autorização, que, na realidade, todos entendem que patrão nenhum vai dar autorização para ninguém mexer com o comércio se for concorrente a ele. Você já imaginou? Você trabalha numa loja no Boticário, que vende perfumes. E lá dentro, você tem aquelas revistinhas da Avon, para você vender coisa da Avon lá dentro, da Jequiti. Dentro do Boticário, você vendendo Avon, vendendo Jequiti, é motivo de justa causa. Sendo que este tipo de motivo cabe à escadinha. O seu patrão vai te dar uma advertência, você não tomando emenda, ele te dá uma suspensão, você não consertando, ele te dispensa por justa causa. Se ele te falar que você pode... Por exemplo, você tem uma loja de panela, você vende panelas, artefato de alumínio, e o seu patrão autoriza que você leve uma revistinha da Avon para lá, que você venda cosmético.
desde que não atrapalhe o andamento da loja. Que hora que você vai vender? A hora que tiver à toa, não tiver um cliente na loja, está passando uma pessoa que é conhecida, ô, fulano, vem cá, leva essa revistinha, dá uma olhadinha lá, depois você me fala. Isso aí não vai ter problema. Agora, você parar o seu serviço ou deixar de atender uma pessoa para você mexer com aquilo ali, aí é problemático. Aí é problemático. Aí você não está agindo de forma correta. Ok? Outra coisa. Condenação criminal. Condenação criminal. Vamos ver. O empregado, para você, quando um empregado comete um crime, é julgado por esse crime, e ele é condenado, não vai haver mais recurso para ele, ele não vai conseguir mais tentar um recurso para ele ficar livre. Quando ele fizer isso, se ele fizer isso, ele pode ser demitido por justa causa. Por justa causa. Então, vamos ver. O empregado deve ser condenado criminalmente por sentença transitada em julgado. A gente diz que uma sentença é transitada em julgado quando não cabe mais recurso daquela sentença. Não cabe mais recurso. Não adianta mais o que ele vai fazer. Transitou em julgado, acabou. Não cabe mais recurso. Outra coisa, se a sentença ainda estiver em fase recursal, quer dizer, então ela não transitou em julgado. Não se caracteriza justa causa. Você foi condenado por furto ou por homicídio, mas você ainda está entrando com recurso. Ainda está se discutindo o seu caso na justiça. Então você não pode ser mandado embora por justa causa. A sentença não pode ter concedido a suspensão da execução da pena, ou seja, ainda exista sursi. O que é sursi? Vamos falar devagarzinho para todo mundo entender. Sursi. S-U-R-S-I. Sursi. Tem um S depois. S-U-R-S-I-S. Sursi. O que é sursi? É a suspensão condicional da pena imposta ao agente. É a suspensão condicional da pena imposta ao agente. Quando que isso ocorre? O juiz pode suspender o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao réu, se o mesmo se adequar aos requisitos da lei e se comprometer a cumprir as condições que lhe forem infligidas. Dependendo da pena que o réu sofre, quando é um número menor de anos que ele foi condenado, o juiz pode suspender a execução da pena privativa de liberdade. O juiz pode falar: o senhor não vai ficar preso. O senhor foi condenado a 2 anos. Nesses 2 anos, eu vou lhe conceder o sursi, que é a suspensão da pena. Eu vou suspender a sua pena mediante certas condições que o senhor tem que cumprir. Hoje já existe a tornozeleira eletrônica, mas quando surgiu essa lei aqui, não tinha. O que é isso? Como que é feito isso? O juiz vai falar para ele: você não pode sair da comarca mais de 5 dias sem me avisar. O senhor não está proibido de frequentar bares, boates e similares. O senhor não pode ficar na rua depois de 10 horas da noite. O senhor tem que apresentar aqui no fórum e assinar uma carteirinha de comparecimento de 2 em 2 meses. De 2 em 2 meses.
Então, é uma série de condições que o juiz impõe para que ele fique em liberdade. Ele aceitando, ele não vai ficar preso. Se ele não vai ficar preso, ele pode trabalhar. Se a empresa quiser demiti-lo, não há problema nenhum, mas não por justa causa. Não por justa causa. Então, vamos entender isso, hein? Sursi é a suspensão condicional da pena imposta ao agente. Agora, outra coisa que é, talvez, o que mais ocorre para demissão por justa causa. É a famosa falada desídia. Desídia. Não sei se vocês vão se lembrar agora, mas quando vocês estiverem olhando os slides, nesse slide de desídia, eu coloquei um caboclinho abraçado lá, cochilando. O cara está cochilando. Quando vocês estão assistindo aula, que tem alguém cochilando, alguém querendo dormir, eu sempre chego e falo assim, opa, vão acordar, gente. Vão despertar, gente. Não pode dormir. Que quando você estiver no seu serviço, se você estiver dormindo no serviço, vai ser desídia. Você pode ser mandado embora por justa causa. Já imaginou você trabalhar 3, 4 anos numa empresa, depois você chega e você está cochilando? Seu chefe chega e fala, opa, não pode cochilar aqui não. Ó. Outro dia que ele chega, você está dormindo de novo. Ele vai te dar uma advertência, vai te dar uma suspensão e vai te mandar embora por justa causa, se você insistir em dormir no serviço. Então, o que é desídia? É o tipo de falta grave que, na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves. Você vai fazendo uma faltinha pequena aqui, você vai fazendo outra coisinha pequena ali, aquilo vai aumentando, 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 e chega ao ponto de te mandar embora. Que vão se acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isso não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. Quais são os elementos caracterizadores? É o descumprimento pelo empregado da obrigação de maneira diligente, a maneira que ele tem que trabalhar, e sob horário, estar apto, aqui não faltou aqui, fazer o serviço que lhe está feito. Qual o serviço que eu passei para você? Eu passei o serviço X. E você não faz aquilo. Você fica naquela morrinha, naquela moleza, naquela tranquilidade. Ah, mas você não está fazendo o que eu te mandei fazer, ué? O que eu te pedi fazer? Então, isso é uma falta leve que vai se acumulando e pode acontecer. Quais são os elementos materiais? Aqui fica caracterizado mesmo. Aqui a gente já sabe. Ainda pouca produção. Você trabalha numa equipe de 20 pessoas, cada um fazendo um determinado objeto. Os outros 19 faz, durante o dia, 30 objetos. E você faz 2. Você faz 3. Faz 4. Faz 10. Mas não chega nem aos pés dos 30 que os outros colegas fazem. A média que eles fazem é 30. 32, 33, 28, 27. E você faz 2, 3, 4, 5. Então, isso é pouca produção. Atraso frequente. Que hora que começa o serviço? 8 horas. Você chega 8h05, 8h10, 8h15, 8h20, 8h30. Aqueles atrasos frequentes, sempre atrasando, sempre atrasando. Falta injustificada ao serviço. Opa, hoje nós vamos trabalhar. Ah, cadê fulano? Não veio. Ou você não veio trabalhar no dia X, o que houve? Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sempre com aquela desculpa, mas não é uma falta justificada. Você simplesmente não deu para mim e você não veio. Tá? Falta justificada. Produção imperfeita. Você fazer uma coisa errada, você é habilitado para fazer aquilo. Você tem experiência em fazer aquilo. Por que que você não faz? Por que que você não faz? Outros fatos que prejudiquem a empresa e demonstrem o desinteresse do empregado pelas suas funções.
Existe uma determinada situação, que ocorre muitas vezes, a gente que está trabalhando como advogado recebe muito cliente no escritório perguntando como ele faz para sair do serviço sem pedir demissão. Aí é a coisa que eu falo, olha, você pode fazer a rescisão indireta. Tá, e como é que eu faço? Pô, tem que ver se seu patrão te dá os motivos para você fazer a rescisão indireta. Por quê? Se não tiver motivo, mas eu vou murrinhar o serviço, não vou produzir mais nada. Não, mas aí é justa causa dele. Aí ele vai te mandar embora por justa causa. Mas é só eu ficar cochilando, eu não fazer nada, coisa e tal, ou então eu faço tudo com defeito. É justa causa dele. Ele vai te aplicar a justa causa. Ele vai te aplicar a justa causa. Então, o elemento tem que saber direitinho o que está fazendo. Essa questão da desídia talvez seja o mais usado dos artigos de lei para provar e comprovar a justa causa do empregador no empregado. É o que mais se dá. Outra coisa agora, esse é o mal de algumas pessoas e que a gente não leva isso muito a sério. A questão da embriaguez. Embriaguez. Isso é terrível. Isso é terrível. A embriaguez no serviço. Você pode chegar lá chapado, você pode beber quando você estiver no serviço. É uma série de coisas que pode acontecer com você trabalhando. Então, você não pode, em hipótese alguma, você pode estar embriagado no seu serviço. Também isso é uma coisa que vai subir a escadinha com advertência, com suspensão e com a dispensa, e tem que ser constante. Isso não pode ser. Teve uma festa ontem à noite, eu fui, bebi, no outro dia cheguei lá chapado ainda. Nunca mais fiz isso. Foi uma única vez, não justifica uma justa causa. Pode até conversar comigo, pode até me dar uma advertência, coisa e tal, mas nunca uma justa causa. Então tem que haver habitualidade. Vamos ler aqui, olha. A embriaguez deve ser habitual. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que essa seja provocada por substância de efeito análogo. Se você chegar lá no seu serviço, ou dentro do seu serviço, você chapar, porque você estava fumando baseado, você estava fumando cigarrinho de maconha, você está embriagado também. É a mesma coisa. Você corre o risco de ser demitido por justa causa. Por justa causa. De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada através de exame médico pericial. Aí aqui a novidade. A novidade não, já tem bastante tempo. Já tem bastante tempo. Mas, como o código só colocou, é só por jurisprudência que a gente pode falar isso, vamos falar. A jurisprudência trabalhista vem considerando a embriaguez contínua como uma doença e não como um fato para justa causa. É preferível que o empregador enseje esforços no sentido de encaminhar o empregado nessa situação a acompanhamento clínico e psicológico. Então, o empregador, quando ele pega o funcionário dele bebendo, trabalhando embriagado, ou se embriagando, ou mexendo com droga, ou essas coisas, não é conveniente que você mande o funcionário embora
por justa causa. A conveniência é você afastá-lo do serviço, procurar um tratamento médico, clínico ou psicológico para ele. Ou clínico e psicológico, para você recuperar o funcionário. Depois que ele estiver recuperado, depois que ele não estiver bebendo, ou que ele não estiver usando droga, ou que você tiver feito todos os esforços possíveis para que isso aconteça, aí você vai analisar a situação. É um bom funcionário? É um funcionário que eu preciso, que me dá produção boa? Ou é um funcionário igual ao outro qualquer, que eu substituo e ponho um outro? Então, você vai tomar a sua decisão. Agora, você, de imediato, chegou no serviço, o cara está bêbado. Chegou outro dia no serviço, o cara está noiado lá, sei lá como é que ele está. Chegou a terceira vez, você falou, opa, dou uma advertência, dá uma suspensão, já vou mandar esse cara embora, por justa causa. Tem que tomar cuidado com essa justa causa, porque senão não vai colar. Ok? A outra, violação de segredo. Isso é muito raro de acontecer, mas não é também tanto assim. No nosso meio, pouco. Mas em empresas grandes, em grandes empresas, a espionagem industrial é muito forte. É muito forte. Então, você não pode tirar fotografia, você não pode fazer uma série de coisas dentro de grandes empresas, porque ali está todo o segredo da vida daquela empresa. Então, o que pode acontecer aqui? Olha, comete falta grave de violação de segredo da empresa o empregado que divulga marcas e patentes, fórmulas do empregador sem seu consentimento, o que não deveria ser tornado público. Ele divulga marca, divulga patente, divulga fórmula. A revelação só se caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. Sobre isso aqui, o que está falando aqui é que se o empregado violar algum segredo da empresa, passando para uma pessoa que não tenha interesse em nada, por exemplo, o técnico da Coca-Cola, o químico responsável pela fórmula da Coca-Cola, passa essa fórmula para mim. Eu não vou fabricar Coca-Cola. Eu não tenho interesse. Então, teoricamente, esse químico não podia ser mandado embora por justa causa, porque ele, embora tenha violado um segredo da empresa, ele não passou para uma pessoa interessada. Ele passou para mim, que não tem interesse nenhum. Agora, se eu peguei essa fórmula, eu vou passar para frente. Aí vai chegar em alguém interessado. Então, eu acho que esse pedacinho da lei, ele foge um pouco disso. Porque, embora eu não seja interessado, eu posso passar para outra pessoa que também não tem interesse, aquela pessoa passa para uma outra pessoa que não tem interesse, e aquela quarta pessoa passa para uma pessoa que tenha total interesse. Então, por uma falha do funcionário K, vai refletir lá embaixo. Então, aqui violou o segredo da empresa? Vai. Aqui não cabe advertência. Aqui não cabe suspensão. Aqui é justa causa direta. Aqui eu não tenho que subir a escadinha, não. Eu não vou advertir uma pessoa que já me deu um prejuízo. Como que eu vou advertir? Eu não vou tirar o prejuízo. Entendeu? Vamos passar mais para frente. Indisciplina. Isso aqui é facinho de guardar, gente. Indisciplina e insubordinação. O que é a pessoa indisciplinada? A indisciplina no serviço diz respeito ao descumprimento de ordens gerais de serviço, como quando o empregado não cumpre o regulamento da empresa. Todo empregado, quando vai trabalhar, ele recebe o regulamento da empresa. Aí ele não cumpre 2, 3, 4 itens daquilo ali. Ele é uma pessoa indisciplinada. Se você não está cumprindo o regulamento que foi passado para você, você está sujeito a ser demitido por justa causa. Você está sujeito a ser demitido por justa causa, porque você deveria
cumprir o regulamento. Então, indisciplinado é aquele que não cumpre as ordens de forma geral, as ordens geral, que são passadas para ele de forma geral, assim como são passadas para todos os funcionários. E insubordinação envolve descumprimento de ordens pessoais de serviço. São ordens do chefe, do encarregado, ligadas aos serviços que são descumpridas pelo obreiro. Aí aqui não. Aqui não é uma ordem geral. Aqui não é um regulamento que você está descumprindo. Aqui é uma ordem direta que eu dei para você. Eu falei isso aqui para você fazer. Eu falei isso aqui para você resolver. E você não resolveu. E você não fez. Então, a diferença é essa. Indisciplina é ordens gerais. Insubordinação é ordem pessoal. Se eu descumprir uma ou outra, aqui sim, aqui cabe subir a escadinha. Vou dar uma advertência, porque você não fez aquilo que eu falei que você tinha que fazer. Posteriormente, você faz novamente, posso dar uma outra advertência, se eu quiser, ou eu posso dar uma suspensão. Dou uma suspensão de 1 dia, de 2 dias. Depois você tornou a descumprir, eu dou uma suspensão de 4 dias. Está mexendo para danar no meu orçamento. Está mexendo para danar no meu pagamento. Porque já está descontando 1 ou 2 repouso semanal remunerado e 4 dias de serviço. Dá 4, 5, dá 6, 7, 4, 7 dias de trabalho que eu vou deixar de receber. Então, para poder chegar na justa causa. Tá? Então, vamos gravar isso. Indisciplina, ordens gerais. Insubordinação, ordens pessoais. A gente tem sempre que analisar, ver que tem diferença, né? Se eu chego numa sala de aula, vocês estão daquele jeito, fazendo bagunça, conversando, parará, eu chego e falo, ô meninada insubordinada. Não. Eu posso falar, ô meninada indisciplinada. Insubordinada é se eu chegar para uma pessoa e falar. Por exemplo, eu chego para o Daniel e falo, Daniel, não faz bagunça. E o Daniel continua fazendo bagunça. Daniel para de conversar, fica em silêncio e ele não me atende. Isso é uma ordem pessoal que eu dei a ele. Isso é um ato de insubordinação da parte dele. Ok? Vamos passar um pouco mais à frente. Abandono de emprego. Abandono de emprego. Para a caracterização do abandono de emprego, é mister, ou é preciso, vamos falar assim, para ficar um entendimento mais fácil, é preciso que haja faltas ao serviço durante certo período. Esse aqui é o elemento objetivo. Ou se verificar a clara intenção do empregador de não mais retornar ao emprego. Esse aqui é o elemento subjetivo. Tem-se entendido que o período deve ser 30 dias, por analogia a um outro artigo da CLT. Então, você vai ficar 30 dias sem dar notícia no seu emprego. Você não vai nem ligar para lá, você nem vai lá. Gente, cadê fulano? Sumiu. Sumiu. Ah, mas como que sumiu? Ah, não aparece mais. Não está aqui. Meu Deus do céu, o que é que vai arrumar? Você pode fazer uma carta, postar no correio, não publicar em jornal de maior circulação, que hoje em dia ninguém lê jornal mais não. Você vai colocar no correio, no endereço dele que você tem, uma carta com AR, que é recebimento registrado. Ele vai assinar, um parente, um irmão, um tio, alguém, vai assinar como recebeu, você avisando que se ele não comparecer ao trabalho, ele vai ser demitido por justa causa, aí ele vai tomar a providência dele. Qual que é o elemento objetivo disso? É a falta da pessoa. A pessoa vai faltar 30 dias ao serviço, não quer trabalhar.
você vai mandar ele embora por justa causa. E qual que é o elemento subjetivo? Pô, estou passando na rua, tem meu funcionário que tem 20 dias que não aparece lá, 15 dias, eu vejo o cara com o uniforme de outra empresa, já trabalhando, já mandando ficha, trabalhando, entregando uma coisa, ou entregando outra, ou atendendo no balcão, com o uniforme de outra empresa. Isso aí é o elemento subjetivo. Ele já está falando para mim que não vai trabalhar mais comigo. Já está dando a entender que não quer mais trabalhar comigo. Não tem mais interesse em trabalhar comigo. Então, vou fazer a demissão dele por justa causa. Porque, por justa causa, a demissão, ele não vai receber alguns elementos que ele receberia se a rescisão fosse normal. Ele não vai receber 40% do fundo de garantia, ele não vai ter direito a mexer no fundo de garantia dele, ele não vai receber seguro-desemprego, porque ele foi mandado embora por justa causa. Vamos no outro. Esse aqui é um pouquinho mais longo, eu vou ter que dar uma explicação um pouquinho diferente. Ato lesivo à honra. Esse ato lesivo à honra confunde cá em cima com a incontinência de conduta e o mau procedimento. Mas vamos tentar explicar aqui. São considerados lesivos à honra e à boa fama gestos ou palavras que importem em expor outrem ao desprezo de terceiros. Eu vou expor outra pessoa ao desprezo de uma outra pessoa. Eu estou em discussão com um determinado colega, eu vou usar um gestual ou eu vou usar umas palavras pesadas que vão expor ele ao ridículo. Vou expor ele frente a outra pessoa. Outra pessoa que estiver ouvindo vai desprezar aquela pessoa que está sendo ofendida, porque não sabe se aquilo que eu estou falando é verdade ou é mentira, mas sabe o que eu estou falando. Então vai desprezar aquela outra pessoa. E quem está expondo essa pessoa ao desprezo sou eu, com o meu gestual e com as minhas palavras. Então isso é uma forma, uma coisa que ele não pode fazer. Ou, por qualquer meio, magoá-lo em sua dignidade pessoal. Eu chego, dois colegas de trabalho, discutindo, conversando, de repente começa uma discussão, uma briga, eu pego e faço uma coisa que vai afetar a dignidade daquela pessoa. Eu posso ser advertido primeiro, suspenso segundo, não corrigir, eu posso ser dispensado por justa causa. Este aqui cabe a escadinha. Cabe a escadinha. Normalmente, gente, quando a pessoa é de boa índole e ela comete alguma falha dessa aqui, só com uma advertência ele já conserta. Só com uma advertência ele já resolve. Para de fazer aqui, só com uma advertência. Agora, não consertou? A suspensão, porque aí mexe com o bolso. O cara não consertou, mandado embora por justa causa. Aquele camarada que é perigoso, que é mau elemento, que é um camarada que não está nem aí para coisa, ele não conserta com advertência, nem com suspensão, só vai resolver, só vai acordar quando for dispensado por justa causa. Só assim. Então, vamos ver. Na aplicação da justa causa, devem ser observados os hábitos de linguagem do local de trabalho. Aí é que eu falo que muitas coisas que estão aqui, esse ato lesivo à honra, decaíram durante o tempo. Já não estão tão fortes como eram. A jurisprudência, os costumes, os jeitos que nós somos hoje, aquilo que nós pensamos ou falamos, já não tem mais aquela força, aquela presença igual era antigamente. Então, aqui falo, olha, devem ser observados os hábitos de linguagem no local do trabalho. Vocês sabem que o hábito de linguagem hoje, em relação ao que era no meu tempo, por exemplo, quando eu trabalhei com 18 anos, há quase 50 anos atrás, 40 e tantos anos atrás, 40 anos, era bem diferente o hábito de linguagem. Hoje, palavrão,
palavra de baixo escalão, hoje a rapaziada fala adoidado. Tem moça que xinga mais do que homem. E isso, no ambiente de trabalho, se aquilo ali for comumente usado, eu não posso usar esse artifício como justa causa, como motivo para me aplicar justa causa. Todo mundo ali fala desse jeito, todo mundo ali conversa desse jeito. Então, o que eu posso fazer? Nada. Nada. A origem territorial do empregado importa. Por exemplo, o seu corno é um xingamento? É. Lá no Nordeste não é, não. Lá no Nordeste é. Ô, filho de um corno. Lá no Nordeste é uma coisa comum. Em Salvador, você vai em Salvador, rapaz, o que você vê mulher xingando, mulher mãe de família que eu estou falando, dona de casa. É cada palavrão que sai, é cada nome que sai, que você cai, você fica abismado. Fica, onde é que eu estou? Mas isso é a cultura regional, isso é o jeito deles. Então, na hora de você aplicar uma justa causa, você tem que olhar isso. Você tem que olhar se vai ser assim. Ambiente onde a expressão é usada é importante. A forma e o modo em que as palavras foram pronunciadas. Outra coisa importante, o grau de educação do empregado. Esse camarada tem condição de falar de jeito diferente? Esse camarada estudou lá no São Francisco? Ele fez o curso técnico nosso lá, ficou bem abalizado, ficou bem direcionado, sabe conversar? Ou é um zero à esquerda? Não sabe nem o que está falando? Então tem que se olhar isso também. Tem que se olhar isso. Outros elementos que fizeram necessário. Atenção! Ofensas podem ser praticadas contra terceiro ou contra superior hierárquico. Então eu não posso ofender, xingar, maldizer o meu superior. Isso aí é justa causa. E aqui é outra coisa, gente. Dependendo do xingamento, vai caber a escadinha. Dependendo do xingamento, não cabe, não. Não cabe, não. Se você ofendeu a pessoa de uma forma grave, por exemplo, eu chego e falo pro camarada, pá, você é um corno, você é um safado, você é um sem vergonha, sua mulher anda com todo mundo por aí, todo mundo sabe disso. Quer dizer, não adianta eu dar uma suspensão para esse cara, não. Ele vai desfalar o que ele falou? Ele vai tirar aquilo que ele falou? A ofensa que ele me fez? Não tem jeito. Agora, se eu chego e falar, fulano de tal é enrolado, é safado, sim, posso tirar. Não, eu falei demais, estava equivocado, estava nervoso, aí tinha que xingar, peguei e xinguei ele desse jeito. Tudo bem, você vai consertar. Mas dependendo da ofensa, não cabe a escadinha, não. Tem que ser direto. Aqui, outra coisa. Aqui não mais ofensa à honra. Ofensa física. Ofensa física. Ocorre a ofensa física com agressão do empregado contra qualquer pessoa, o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. Você está no seu ambiente de trabalho, chega o seu chefe, ele começa a discutir com um determinado funcionário que é muito chegado a você, que é muito ligado, é um amigo seu, e ele parte para agressão física contra esse funcionário. Você pode defender esse funcionário. Você pode agredir esse chefe seu em defesa do outro. Isso aí é legítima defesa. Se você vai provar isso, você vai fazer um inquérito para saber quem estava certo e quem estava errado. Se você conseguir provar isso, tudo bem. Difícil se você não provar. Mas você pode fazer isso. Ofensa física. Dentro dessa minha experiência profissional, eu, quando da minha pouca idade, nós estávamos montando os galpões da Usimec.
E eu vi muito engenheiro, muita chefia chegava e metia a mão na cara de peão, com todo gosto. Com todo gosto. Já falei para você fazer isso, rapaz. Pá, metia a mão na cara dele. A gente ficava calado. Eles ficavam calados. Ninguém falava nada. Mas eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer. Então, a ofensa física é o físico. Ninguém pode encostar a mão em mim, eu não posso encostar a mão em ninguém. Aqui tem um problema muito sério, que é o seguinte. Vamos supor que eu esteja trabalhando. Eu saí do meu serviço e fui para casa. No meio da casa, no meio do caminho, tem um barzinho legal para danar. Eu chego lá e vou jogando uma sinuquinha. Estou jogando uma sinuca. Aí, depois de uma meia hora, uma hora que eu estou ali, já tomei algumas cervejas e tudo, passa a minha chefia, meu encarregado passa ali. É meu superior, mas ele passa ali e quer jogar uma sinuca comigo. Eu vou jogando a sinuca com ele, eu sou bom e ele é ruim, nós discutimos. Há uma discussão sobre isso. Aí eu agrido. Depois eu chego na empresa, minha demissão está lá por justa causa, porque eu agredi meu superior. Essa agressão tem que ser em serviço, motivada por coisa de serviço, não por coisa externa, não por fatos ocorridos fora. Aí cabe sim a demissão, porque eu tenho que sair da empresa. Se ele não for sair, eu tenho que sair. Como é que eu vou trabalhar num ambiente em que eu agredi meu superior? Eu tenho que sair. Mas esse sair, essa coisa que eu vou sair, que eu vou assim, eu tenho que sair, porque eu não vou poder continuar trabalhando com ele, sabendo que houve uma agressão entre nós. Como ele não vai sair, porque ele é superior, saio eu. Mas não por justa causa. Tem que me mandar embora com todos os meus direitos. Outra coisa. Isso aqui ocorre demais, gente. Ocorre demais. Práticas constantes de jogo de azar. O empregado que continuamente pratica jogos de azar comete justa causa. É preciso habitualidade para a configuração da falta grave em comentário. Tem que ser habitual, não pode ser de vez em quando. Pouco importa, porém, se o jogo é ou não a dinheiro. Quais são os jogos de azar? Poker, baralho, o famoso truco na hora do almoço. Não importa se está valendo dinheiro ou não. É aquela coisa. E qual que é o objetivo maior disso? Porque, gente, hora de almoço, deixa os camaradas jogar aí, coisa e tal, deixa os camaradas brincar. Muitas empresas, na hora de almoço, elas até incentivam. Mas tem muitas pessoas que não respeitam a hora de almoço, não. Ah, não tem chefe aqui, a chefia sai para a reunião, vamos comer o truco aqui. Ali pode dar uma discussão, pode dar uma gritaria, pode dar uma coisa qualquer. Então, quer dizer, tem que haver a habitualidade. Tem que haver habitualidade. E tem que tomar cuidado. Não precisa ser dinheiro ou não. Se está jogando, está cometendo falta grave. Vamos lá. O nosso último aqui. Atos atentatórios à segurança nacional. Atos atentatórios à segurança nacional. O que é isso? Só se considera justa causa para a dispensa do empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativa de atos atentatórios contra a segurança nacional, como seriam os atos de terrorismo. Atualmente, a Lei de Segurança Nacional é a Lei 7.170. Então, gente, qualquer ato que você faça, você joga uma bomba num determinado lugar aí, isso é um ato de terrorismo. É um ato que atenta contra a segurança nacional. Fatalmente, você vai pagar por isso. Você não vai poder ficar isento disso.
Então, você pode ser demitido sim, por justa causa. Ok? Então, gente, estes são os motivos que você tem na lei para você mandar um funcionário embora por justa causa. Tem um outro que não está relacionado aqui, mas que eu vou dizer só a título de esclarecimento para nós ficarmos. Você pode ser demitido por justa causa se você se recusar a usar o EPI, Equipamento de Proteção Individual. Esse equipamento é passado para você para que você possa usá-lo, para que você possa evitar um acidente. Se você insiste em não usar, aí vai ter escadinha, esse tipo tem a escada, eu te dou uma advertência, eu te dou uma suspensão e depois eu te mando embora por justa causa. Ah, mas você me mandou embora por justa causa, o que eu fiz de errado? Ah, você não usou. Eu te passo um capacete. É para você usar aquele capacete. A hora que eu chego na área, você está sem o capacete. Eu vou chegar, vou conversar com você, vou te alertar, vou te falar que aquilo ali é para sua segurança, porque pode cair um pino lá de cima, pode cair um parafuso, é um parafuso de 50 gramas, mas ele chega aqui embaixo com 5 quilos. Se bater na sua cabeça, pode te matar. Você entendeu? Ah, eu entendi, sim, tal, tal. Então, você pode tropeçar, você pode cair. Se você está com capacete, você está com a cabeça protegida. Tá, passa 1, 2, 3 dias, eu passo ali, tá você sem capacete de novo. Fatalmente, eu vou te dar uma advertência. Se não consertar, eu te dou uma suspensão, que aí está mexendo no seu bolso. E se não tiver jeito, aí eu vou te mandar embora por justa causa. Tá? Não está descrito aqui, mas isso também é motivo de justa causa. Agora, nós vamos passar para um outro assunto que é menorzinho, é mais rápido e a gente vai entender. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui antes. Na próxima aula, que seria sexta-feira, eu não vou dar aula para vocês. Eu vou ceder a minha aula para o João. O João vai fazer um exercício com vocês, se eu não me engano, é até um ASV. Ele vai, na aula que seria minha, ele vai trabalhar com vocês os assuntos referentes a essa ASV e, posteriormente, ele vai dar um exercício, alguma coisa assim, vai fazer uma recordação e depois vai passar para vocês a ASV para vocês fazerem. Tá? Então, isso é na próxima aula de sexta-feira. Então, o João, em vez de dar 3 aulas, vai dar 4 aulas. Posteriormente, eu vou ver com ele se ele vai querer que eu me repor essa aula ou se não vai haver necessidade. Se houver necessidade, eu pego uma aula dele e faço com vocês alguma coisa com 2 aulas na segunda e 2 aulas na sexta. Mas nós temos essa semana e depois nós temos somente a semana que vem de aula. Então, nós temos que fazer... Hoje eu vou terminar esse assunto aqui. Semana que vem, nós vamos fazer a Justiça do Trabalho, e eu vou passar para vocês um pequeno exercício. E aí, na outra aula, nós vamos falar sindicato e greve. Sindicato e greve, na outra aula. Tá? E aí vai terminar? Aí nós vamos terminar. Aí nós temos o sábado letivo. No sábado letivo eu vou dar uma revisão geral. Vou passar para vocês as perguntas. Nós vamos ficar no Teams aqui, eu vou ficar aqui ao vivo. Aí eu gostaria imensamente, vocês não sabem o tamanho que eu gostaria, que vocês ligassem a webcam, por favor, para mim poder ter um entendimento com vocês, para vocês irem fazendo exercício, irem me perguntando. Ó, você vê, ó, eu dei essa aula para vocês. Falei agora sobre justa causa. Eu falei agora, são 14h47. Eu estou falando desde 13h30, mais ou menos. Então, tem 1h10 que eu estou falando. Ninguém me perguntou uma coisa.
ninguém demonstrou uma dúvida. Ou eu explico bem demais, ou vocês são inteligentes demais, ou a apostila é tudo esclarecido. Eu não consigo entender a falta de interatividade que existe entre nós. Eu falar, você me perguntar, eu responder. Quando alguém me pergunta alguma coisa, pergunta no privado, sendo que talvez aquela dúvida que ele tenha é a dúvida de todo mundo. Eu poderia responder no grupo, no WhatsApp, sim, sem problema nenhum. Mas se nós estamos ao vivo, por que não responder aqui? Porque de repente você está com uma dúvida. Eu te respondo, aquela dúvida puxa uma outra. Aí eu esclareço uma coisa, acabo esclarecendo outra, e aí nós vamos levando. Mas é critério de vocês, não é meu. Não é meu. Não é meu. Isso aí não compete a mim. Quando se a direção da escola me perguntar alguma coisa, falar comigo alguma coisa, eu falo direto com eles que isso não compete a mim. Então vamos falar, gente, sobre a extinção do trabalho por rescisão indireta. O que é rescisão indireta? Deixa eu ver só uma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá ok. O que é rescisão indireta? Rescisão indireta é quando o empregado aplica uma justa causa no patrão. Eu estou encerrando o meu contrato de trabalho porque você cometeu uma falta comigo. Você não seguiu as regras do jogo. Então, assim como se eu fizer uma falta, você vai me mandar embora por justa causa, agora você está fazendo uma coisa errada comigo e eu vou sair por justa causa. E aí nós chamamos de rescisão indireta ou rescisão oblíqua. Qual que é a diferença básica? A justa causa, o seu patrão manda embora e coloca lá, demitido por justa causa. A rescisão indireta, não. A rescisão indireta, você tem que entrar na justiça para a justiça caracterizar a justa causa, a rescisão indireta. O juiz vai falar rescisão indireta. Rescisão indireta. Olha o Gustavo retornando aí. A justiça vai falar. O Gustavo ficou uns 20 minutos fora. Não deu para perder a presença, não. Então, o artigo 483. Vamos lá. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando? Então, ele considera, mas não quer dizer que ele vai sair do serviço, não. Ele vai, mesmo trabalhando, colocar uma ação trabalhista contra o empregador e nessa ação trabalhista ele vai pedir a rescisão indireta. Aí ele vai pedir para que o juiz considere que a rescisão dele está valendo, que ele tem que sair. Aí vai ser. Quais são as coisas? Forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, quer dizer, proibidos por lei, contrário aos bons costumes ou alheios aos contratos. Então vamos lá. Exigidos serviços superiores às suas forças. Pode ser força física, pode ser uma força mental. Poxa, eu não consigo fazer isso. Ah, você tem que fazer para mim hora extra aqui 4 horas por noite durante 20 dias. Eu não aguento. Não aguento, minha cabeça fica doida. Trabalhar 12 horas por dia durante 20 dias, eu vou ficar doido, eu não aguento. Então, não, mas você tem que fazer isso. Não. Se você exigir isso, você está correndo, o empregador está correndo risco do empregado pedir a rescisão do contrato. Defesas por lei, proibidos por lei. Eu vou chegar a uma banquinha e falar, ô fulano, você fica ali na frente da rua, vende essa maconha ali para mim. Essa mulher de maconha você vai vender. Mas é proibido por lei vender droga. Ah, não, mas eu quero que você vende. Então está dando motivo para mim entrar com rescisão indireta. Alheios aos bons costumes, todo mundo sabe o que é.
que é bom costume, alheios não é coisa de bom costume, contrário ou alheios ao contrato. O contrato, eu contratei, você me contratou para me trabalhar para você, e você me deu uma designação, eu assinei, você assinou, e depois você quer que eu faça coisas que não fala, que não está no meu contrato de trabalho. Não há condição de você me cobrar isso, cobrar alguma coisa fora do contrato de trabalho. Letra B. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Eu estou trabalhando para você. Aí, por exemplo, você chega e me pega no telefone celular, eu falando alguma coisa no telefone celular. Coisa pouca, né? Dando um recado em casa, alguma coisa. Você chega e me dá uma suspensão de 5 dias. Isso é um rigor excessivo. Não há uma necessidade disso. O mundo não acabou porque eu falei no celular, não. Você pode falar, fulano, ó, nós não gostamos aqui dentro que usa celular. Pô, tá de bom tamanho. Mas se você tratar com rigor excessivo, você está me dando o direito de considerar o meu contrato de trabalho rescindido. Correr perigo manifesto de mal considerável. É complicado? É, mas é simples. É tão simples. Você fazer com que o seu funcionário corra um perigo real de um mal considerável. Você põe o seu funcionário para ele realizar um trabalho ao qual ele não tem a preparação técnica para aquilo, fora e você não dá para ele os equipamentos de proteção individual necessários. Você vai pegar o funcionário, você vai mandar ele subir numa altura de 60 metros para ele limpar uma chaminé lá em cima. Ele não é preparado para trabalho em altura, ele não fez o curso, ele não fez treinamento, e você não dá nada para ele, dá um cintinho de segurança ou uma corda para ele amarrar na cintura e subir. Você está fazendo com que ele corra um perigo considerável, de mal considerável. Ele está correndo risco de vida para poder atender aquilo. Você manda ele trabalhar dentro de um local confinado, um tanque. Ele vai limpar aquele tanque. Aquele tanque tem gás, teve gás. Ele não está preparado para trabalhar em local confinado. Então, você está colocando a vida dele em risco. Então, ele pode pedir a rescisão indireta. Ele pode aplicar em você uma justa causa. Letra D. Não cumpriu o empregador as obrigações do contrato. Não pagar salário, não pagar as coisas corretas que tem que ser paga, atrasar pagamento, uma série de coisas que é do contrato de trabalho que você não está fazendo. Se você não cumpriu alguma obrigação do contrato, o camarada pode sair. Praticar o empregador seu preposto contra ele ou pessoa de sua família, ato lesivo da honra e da boa fama. É a mesma coisa que tinha lá na justa causa. Ato lesivo à honra e à boa fama. Você não pode praticar isso. Você não pode fazer. Você não pode ofender o seu funcionário. Caso você faça isso, você está dando ênfase para que ele aplique em você a rescisão indireta. O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa. A mesma coisa que se viu para o empregador com relação a você, se você ofender ele fisicamente, aqui vale pela mesma forma você pedir a rescisão indireta. Se o seu patrão vier te espancando, te dando uns tapas na orelha, alguma coisa que você fez, ele não pode. Ele não pode, ele está te ofendendo fisicamente. E ele não está defendendo ninguém. Não é legítima defesa. Então, cabe a você entrar com o processo e considerar rescindido o seu contrato. O empregador reduzir o trabalho do empregado. Quando você trabalha por peça, você trabalha por tarefa. Aí ele pega e reduz sensivelmente, vai afetar o seu pagamento mensal. Você ganhava R$ 1.200 por mês para você fazer isso aqui. Ele pega e reduz isso, acaba com isso. Como que você vai sobreviver? Como que você vai ganhar dinheiro? Então, você pode colocar. Vamos ver aqui. O empregador poderá suspender a ação de serviço ou rescindir o contrato quando tiver desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Isso aqui é a mesma coisa. Os parênteses, eles estão falando
do que está falando no caput do artigo, da linha. É a mesma coisa. No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Se o camarada morrer, aí você pode rescindir o contrato. Nas hipóteses da linha D e G, aqui está falando que nessas hipóteses aqui, você pode continuar você vai requerer o que você tiver que requerer, mas você pode continuar no serviço ou não. Na linha D, que é não cumprir obrigações do contrato, se o cara não está pagando o seu salário, você não precisa ir trabalhando mais para ele, não. Você entra com a rescisão e para de trabalhar. Entra com o pedido e para de trabalhar. E na G também, se ele reduziu o seu trabalho, você vai parar de trabalhar e vai aguardar a decisão da justiça. O problema nosso na justiça do trabalho é o tempo que demora. Na justiça, nós não podemos esperar uma coisa muito rápida, não. A gente tem que, muitas vezes, entrar com a liminar, entrar com um pedido preliminar ao juiz, por exemplo, para liberar o fundo de garantia, para liberar o seguro-desemprego, para a gente já ter algum ganho enquanto dura o processo. Senão você vai ficar 4, 5, 6, até 10 meses sem receber nada. Aqui é culpa recíproca. Culpa recíproca é quando você faz alguma coisa que é errado no seu contrato de trabalho, ou quando o seu patrão também faz algum errado, coisa que é errada. Então você vai acabar com o contrato de trabalho, mas por culpa dos dois. A culpa foi recíproca. Você teve culpa na rescisão e ele também. Ele também teve culpa. Então, se os dois têm culpa, vai ser 20% da multa rescisória, vai ser multa, o aviso prévio vai ser pela metade, vai ser tudo pela metade, porque os dois tiveram culpa. Os dois tiveram culpa. Tá? Toda... Eu vou... Só um minutinho. Agora eu vou encerrar a gravação da aula e eu vou falar uma outra coisa. Eu vou pôr essa aula gravada depois no... Deu aqui. Bom que ela não é... Nossa,